Salve, salve pessoal! Muito bem-vindos ao nosso bloco de aulas aqui relacionado ao estudo da norma mãe da auditoria independente. A base é simplesmente a base maior para o estudo da nossa disciplina de auditoria independente, né? A gente sabe que a auditoria ela é multifacetada. Estou falando que a NBC-TA 200, desse nome aqui, na verdade ela não é bem esse nome. O nome dela é Objetivos Gerais do Auditor, da Auditoria e do Auditor e Conformidade da Auditoria com as normas e etc. Aqui eu estou enxugando o nome dela. Ela é conhecida usualmente como a norma que trata dos objetivos gerais ou simplesmente os objetivos da própria auditoria e os objetivos do auditor independente, tá? Então, frisando, ela é a base maior do estudo da nossa parte clássica da auditoria. O que é a parte clássica da auditoria? Aquela cuja cobrança se dá em cima das normas, das NBC-TA, das NBC-PA e etc. Tá? Só um disclaimer, um aviso importante aqui, que eu tenho, vocês vão ver que isso vai acontecer sempre aqui ao longo dos nossos encontros. Esse assunto está no top 4 da FGV. De qual ranking? Daquela análise minuciosa que eu faço, né? Que eu fiz desde 2011 até o presente momento. Então, objetivos gerais está no top 4. Antes disso, a gente tem ali opinião, normas relativas à opinião, né? Testes e procedimentos e auditoria interna. No quarto lugar do ranking, por isso eu botei aqui top 4, estão as questões associadas ao estudo disso que a gente vai ver agora. Claro que de forma resumida, e como vai ficar evidente, eu nem vou precisar mais falar isso, 100% baseada naquilo que a FGV cobra. Tanto é que todos os exercícios de fixação que vão aparecer aqui ao longo dessa nossa teoria serão, como não podia ser diferente, da Fundação Getúlio Vargas. Legal? Uma outra, digamos aí, novidade que eu pretendo trazer aqui para vocês é logo de cara, antes da gente sair caindo aí nos requisitos propriamente, nos tópicos de cobrança da norma, eu quero, antes de mais nada, apresentar qual é a estrutura de cada normativo, de cada tema que a gente vai estudar aqui. No caso da NBC-TA 200, ela está estruturada assim, ó. A primeira parte, o que seria equivalente a um primeiro capítulo, ela tem a introdução. Apesar do nome introdução, ali consta o chamado objetivo da auditoria, tá? Então, é mais do que fundamental para a gente. Passada a introdução, a gente tem os objetivos gerais do auditor, mais do que fundamental para o estudo da auditoria de maneira geral. Aí depois a gente tem um extenso rol de definições, são 14 ou 15 definições agora, se não me falha a memória, todas elas importantes. Veja, definições que estão na norma mãe da auditoria independente, além delas serem importantes para o estudo da própria norma, claro que elas vão ser importantes para o estudo da auditoria independente ou da auditoria contábil como um todo. Né? Passadas as definições, a gente tem os requisitos assim discriminados, requisitos éticos, e aqui a gente vai estudar os princípios fundamentais de ética profissional, além de outros detalhes. Duas dessas definições aqui, que são o ceticismo e o julgamento profissional, elas são assim tão importantes que elas voltam mais à frente na norma, com um requisito próprio, de mesmo nome, ceticismo profissional e julgamento profissional. Depois uma outra definição que está aqui, também de tão importante que é, volta, duas delas, né? De forma autônoma, como um requisito, digamos aí, autônomo, a evidência de auditoria e o risco de auditoria. E o último requisito, a gente tem a condução da auditoria em conformidade com as próprias normas, com as NBC-TA. Então, isso aqui, se você não está habituado, como é que se dá a estrutura das normas brasileiras de contabilidade, técnicas e profissionais aplicáveis à auditoria, é assim que elas funcionam. Elas têm esse corpo inicial aqui, o principal, e aí os itens, né? Aqui a gente não fala artigo, são numerados em sequência, 1 até, sei lá, 70. Finalizada essa parte inicial, a gente tem os itens de aplicação e materiais aplicativos. Às vezes temos apêndices, não é o caso aqui da NBC-TA 200, não tem apêndice, mas tem os itens de aplicação, esses começam com a letra A. A1 e etc, até, sei lá, exemplo, A50, tá? Beleza? Bom, a gente está focado aqui 100% no estudo da FGV, e agora? Aonde que deve recair a nossa atenção aqui, considerando exclusivamente a Fundação Getúlio Vargas? Está aqui, ó. Raiozinho é onde sua atenção deve recair totalmente. Por quê? Porque a incidência de cobrança da banca, da FGV, é muito alta. Dentro da parte de introdução, claro que o foco da cobrança vai estar aqui, no objetivo da auditoria que eu vou já apresentar para vocês.
Esta outra parte aqui, aí eu preciso falar, ela é usualmente, quando a gente não pensa numa outra banca específica, isso aqui é usualmente muito cobrado. Mas não levou o raiozinho, porque aqui a gente está 100% focado na FGV. E para a FGV, por exemplo, nem se compara. O número de questões que versam sobre o objetivo da auditoria é muito maior do que o número de questões que versam sobre os objetivos gerais do auditor. Então, sim, essa parte é importante? É importante. Ganhou o raiozinho? Não ganhou. Não ganhou. Beleza? A parte das definições, ela vai ser importante para a gente, independentemente da incidência de cobrança. Já adianto que também não tem uma incidência de cobrança alta para a FGV, mas como eu falei, definições da norma, que é a base para o estudo da auditoria independente, cara, a gente precisa falar um pouquinho sobre elas. Como não está no nível de cobrança alto, eu vou me dar o luxo aqui de passar por elas de forma aí um pouquinho mais dinâmica, tá? Agora sim, dentro dos requisitos, ó, requisitos éticos, especialmente os princípios fundamentais de ética profissional, pode botar raio nisso. É muita coisa que a FGV gosta de cobrar disso aqui, tá? Isso vai ficar claro ao longo da nossa aula. Ceticismo e julgamento profissional, pode botar o raiozinho, a banca tem muita questão que versa não só daquela parte mais fácil, né? O ceticismo profissional é a postura que inclui uma mente alerta e questionadora a condições que possam indicar distorção. Isso é o básico. A banca também cobra o básico, mas ela vai além. A manutenção do ceticismo ao longo de toda a auditoria diminui ou reduz o risco do auditor ignorar circunstâncias não usuais. Isso não tem nada de básico. Isso é aprofundado dentro do estudo de ceticismo e a banca cobra. Julgamento, a mesma coisa. Ela sai daquele rame-rame. O que é o rame-rame? O julgamento profissional, aplicação da experiência, treinamento, conhecimento do auditor na tomada de decisão. Tá bom, isso é muito fácil. A banca não fica presa nisso aqui, não. A banca vai te perguntar, vem cá, será que o auditor, ao determinar a materialidade para o planejamento e para a execução da auditoria, será que essa determinação é um exemplo de situação em que o auditor tem que aplicar o julgamento profissional? Eu já adianto para você, sim, é um exemplo. Beleza? Evidência e risco de auditoria, esses requisitos são importantes, mas como eles são usualmente trabalhados em outros blocos de aula, a gente tem um bloco de aula para falar de evidência, a gente tem um bloco de aula para falar de risco de auditoria, né? Então, eu vou me dar ao luxo de passar aqui também de forma mais rápida. Condução da auditoria em conformidade com as NBCTA. Meus amigos, se eu estivesse gravando esse bloco de aulas aqui, né? Se eu estivesse conversando com você aqui nesse bloco de aulas há alguns meses, talvez um pouquinho de coisa de anos atrás, eu ia falar para você assim, isso aqui nunca caiu, fica tranquilo, não se preocupa com isso não. Porém, ele vai ganhar a figurinha de tendência. Por quê? Porque apareceu numa questão da FGV 2021 e a FGV ela tem essa característica. Do nada ela começa a abordar um tema até então nunca cobrado e ela costuma, a gente não tem bola de cristal, não podemos prever o futuro, mas ela costuma repetir esse tipo de cobrança quando acontece assim. Quer dizer, aconteceu dela cobrar um negócio que até então ela nunca tinha cobrado, depois, via de regra, ela mantém essa tendência. Então, vamos ficar de olho nisso. E a parte de aplicações e materiais explicativos é tão ampla que a gente estuda junto, né, contextualizando com essas partes aqui iniciais, com os objetivos gerais, com as definições, com os requisitos e etc. Muito bem. Então, entrando agora no primeiro bloco, na introdução da norma, isso aqui é muito básico que você precisa estar no sangue. Isso aqui você precisa estar mais do que no sangue. Tá certo? O objetivo da auditoria qual que é? Aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis. Não é assim que está escrito, porque as normas, infelizmente, elas gostam de escrever de forma um pouquinho mais complexa. Elas falam assim, ó, aumentar o grau de confiança nas demonstrações, DC aqui é demonstrações contábeis, né? Por parte dos usuários. Aumentar o grau de confiança nas demonstrações por parte dos usuários. O que equivale a eu falar aumentar o grau de confiança de quem?
dos usuários, aonde? Nas demonstrações contábeis. Como que a auditoria consegue cumprir esse objetivo? Isso é a setinha aqui, ó. Isso é alcançado ou conseguido através ou por meio da expressão de uma opinião. Opinião essa emitida, por óbvio, não poderia ser por outro que não o auditor, e essa opinião vai versar sobre se as demonstrações contábeis, a sigla aqui novamente, foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com as regras do jogo. O que eu estou chamando aqui de regras do jogo? ERFA é a estrutura de relatório financeiro aplicável, que contém que nada mais são do que as regras do jogo que regem o processo de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Só para a gente entender, né? Isso é muito básico. Quando a gente está falando da auditoria, a gente tem dois atores. De um lado, a equipe de auditoria, do outro lado, o cliente da auditoria. A entidade auditada, a entidade que reporta a informação contábil por meio das demonstrações. Tá certo? Né? Quem tem que elaborar e apresentar as demonstrações é a própria entidade. E para elaborar e apresentar essas demonstrações, a entidade ela tem que se basear na Lei 6404, por exemplo, na legislação societária, nos CPCs, nos pronunciamentos contábeis, em outros normativos, que fazem parte disso que as normas de auditoria chamam de estrutura de relatório aplicável ou estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? Que são as regras do jogo, portanto, que regem o processo de elaboração e apresentação das demonstrações. Então, repara, quando o auditor vai emitir essa opinião, para o auditor emitir essa opinião sobre as demonstrações, ele vai examiná-las, óbvio, né? Ao examiná-las, é como eu gosto de falar, ele não faz juízo de valor, tipo assim, o lucro tá bom, isso é bom para os usuários ou para os acionistas. Ih, tá dando prejuízo, isso é ruim para os acionistas. Nada disso. A auditoria, a única avaliação dela vai ser sobre se essas demonstrações, quando elas foram produzidas ou elaboradas e depois apresentadas, se ali, nesse processo, se foram seguidas as regras do jogo, se foi seguido aquilo que está determinado na estrutura de relatório financeiro aplicável, portanto, na legislação societária, nos pronunciamentos contábeis, além de outros. Beleza? Tá? Então, isso é o cerne desta parte. E aquele raiozinho que eu coloquei é aqui. Isso teria aqui umas 3 ou 4 questões de fixação para a gente colocar. Eu trouxe aqui uma ou outra, porque nas questões de fixação eu não vou ficar repetindo a mesma coisa. Tá? Mas eu falo para você, ó, tá vendo essa? Tem várias outras dessa aqui. Tranquilo? Outras, ainda nesse contexto, tem esses outros dois requisitos aqui que são importantes também, mas são secundários para a banca FGV. Essa primeira parte aqui é muito mais importante. Veja como as coisas têm lógica. Ele vai falar assim, olha, no caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, o que é uma estrutura conceitual para fim geral? Cara, as normas contábeis e as próprias normas de auditoria, elas têm estruturas conceituais, né? Por exemplo, normas contábeis, você tem o CPC 00, que vai falar ali da estrutura conceitual. Você tem, no caso das normas de auditoria, a NBCTA, a estrutura conceitual, quer dizer, está falando naquelas estruturas, ou do inglês, naqueles framework que orientam aí em matérias relacionadas à contabilidade ou auditoria, essa tal opinião, essa aqui, ó, que o auditor tem que expressar para que o objetivo da auditoria seja cumprido, essa opinião vai falar se as demonstrações estão apresentadas adequadamente, de acordo com ou em conformidade com as regras do jogo. Ó. De novo, com a estrutura de relatório financeiro. Quase que um repeteco do que a gente viu em cima. Tá? E aí, vamos lá. Essa outra parte aqui não é repeteco, não. O que a norma está dizendo aqui para a gente é o seguinte. A auditoria, quando ela é conduzida by the book, em conformidade com as normas de auditoria, o auditor seguiu os requisitos da NBCTA 200, o auditor seguiu os requisitos, se ele usou a amostragem, né? Ele usou os requisitos da norma que trata da amostragem, ele, ao expressar a sua opinião, atendeu os requisitos das normas que versam sobre a opinião. Se ele faz isso, primeiro que ele tem que fazer isso, porque quem determina o escopo da auditoria, a profundidade, até onde a auditoria vai, até onde ela deixa de ir, são as normas de auditoria. Não é em nenhuma medida o cliente da auditoria ou a entidade auditada, não, tá? Então, uma vez que a auditoria é conduzida em conformidade com as normas, em compliance
by the book com aquilo que está previsto nas normas, e mais ainda, quando a auditoria também é conduzida considerando-se ou levando-se em consideração as exigências éticas relevantes, tudo isso vai capacitar, vai permitir ao auditor formar essa opinião. Aí volta lá no ponto de cima. Ele precisa formar essa opinião para que a auditoria cumpra o seu objetivo, que é aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis, tá? Então tem aí uma questãozinha de fixação, ó. De acordo com o NBC-TA 200, assinale a opção que indica o objetivo da auditoria em relação à entidade auditada. Acabou. A gente já sabe. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários, o que equivale a dizer aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações. Tá? Essa questão ela vai voltar à nossa aula para que a gente possa, em algum momento, e aí de forma mais didática e mais contextualizada, falar sobre as demais assertivas. Tá? Mas por hora é seco. Olha aqui, ó, a gente acabou de ver. Objetivo da auditoria. Está aqui. E ele trouxe um trecho literal da norma. Eu trouxe essa, podia ter trazido várias outras. Mas eu trouxe essa aqui que é interessante. Ó. Essa, ela não te pergunta qual é o objetivo da auditoria, ela já fala qual que é o objetivo da auditoria no enunciado. E a gente já está careca de saber. Aumentar o grau de confiança nas demonstrações por parte dos usuários. E aí ele fala que, de acordo com a NBC-TA 200, olha o nome dela aí, esse objetivo é conseguido ou alcançado por meio da expressão de uma opinião. A gente viu que quem expressa essa opinião é quem? O auditor. E essa opinião é sobre se quem? As demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com ou em conformidade com as regras do jogo, ou seja, com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, gabarito aqui direto, letra D de dado. Essa a gente pode comentar as demais. Ó. As práticas contábeis foram auditadas? Na verdade, não faz sentido a gente falar isso, né? A gente até pode considerar, tem respaldo para a gente considerar que as práticas contábeis elas estão dentro da estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, veja, o auditor não audita a estrutura aplicável, ele audita as demonstrações para saber se elas foram elaboradas, por exemplo, de acordo com as práticas contábeis. E outra aqui, se eu estou falando de registro contábil, de saldos de conta e etc., eu não tenho nenhuma recomendação de que eu preciso auditar esse negócio na sua totalidade, não. Eu posso usar a amostragem. Né? Uma opinião de que o controle interno é confiável e suficiente para o porte da entidade. Isso aqui, esquece, a FGV tem batido nisso direto. Bateu na questão anterior, que eu deixei para comentar depois, ó. Ó, opinar sobre a eficácia do controle interno, e aqui a mesma coisa. Uma opinião de que o controle interno é confiável. Não, esquece isso. Só que pensa, faz parte do trabalho do auditor, né, testar em algum momento ou obter evidência acerca do efetivo funcionamento dos controles internos. Trocando aqui em miúdo, faz parte do trabalho do auditor saber se os controles internos, que são de responsabilidade da entidade auditada, se eles estão funcionando tal qual eles deveriam funcionar. Isso é uma verdade. O auditor faz isso quando ele vai determinar aí os procedimentos que ele vai precisar aplicar para responder ao risco avaliado. Tá? A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso em outros momentos. Então, voltando, isso é uma verdade. Isso não quer dizer que aquela opinião que a auditoria tem que emitir, que vai fazer com que o objetivo da auditoria seja cumprido, isso não quer dizer que essa opinião seja sobre se os controles internos são confiáveis, se os controles internos estão operando efetivamente. Nada disso. A gente pega, por exemplo, um trecho da NBC, de outra norma aqui, que eu vou só mencionar a título ilustrativo. A NBC-TA 265 vai falar lá, olha, a opinião do auditor não versa sobre a eficácia dos controles internos. Mas frise-se, faz parte do trabalho do auditor sacar aí se os controles internos são efetivos. Tá? Beleza? Letra C. Não foram identificadas evidências relacionadas a caso fraude e erro. Essa aqui carece de previsão literal, né? Eu posso encontrar evidência de distorção ou não. E olha a letra E, isso é meio absurdo. A entidade trabalhou em conjunto com auditores. Cara, via de regra, a entidade não trabalha em conjunto com auditores, não. A entidade ela tem que fornecer as informações que o auditor precisa, as pessoas, precisa fornecer acesso às pessoas da entidade com quem o auditor precisa conversar, precisa fornecer as informações ou as premissas que ela usou como base para elaborar as demonstrações. Agora, cooperar no sentido de
que essa cooperação é que vai ajudar o auditor a formar sua opinião, isso é mentira, tá? E essa é uma outra questão interessante, que apesar de um enunciado meio estranho, ela é um exemplo prático de como que a auditoria aumenta o grau de confiança, de como ela cumpre o seu objetivo, né? Aumentar o grau de confiança é você fazer com que o usuário da demonstração contábil sinta mais firmeza naquilo que está presente, na informação financeira histórica, na informação contábil histórica que está ali representada de maneira estruturada nesse conjunto de demonstrações financeiras ou contábeis. Olha aqui a questão. A recusa da Price em assinar o balanço da Petrobras. Price é quem? É uma firma de auditoria. A firma de auditoria se recusou em assinar o balanço da Petrobras. O que ele está falando aqui? Apesar dele usar um termo, um jargão do mercado, se recusou a assinar o balanço significa que, olha só, a firma ela precisava emitir uma opinião sobre o balanço, que faz parte do conjunto das demonstrações financeiras, e ela tirou o corpo fora, porque ela viu, provavelmente ela viu o problema. E isso provocou uma queda vertiginosa das ações da Petrobras. Olha só, quando a gente fala que a auditoria tem que aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações, esses usuários aqui são vários, né, de vários níveis. Os acionistas são um exemplo clássico. Então, o acionista que está ali sedento pela informação que está lá no balanço, na DRE, em outras, ele vai pensar o seguinte: pô, eu quero me basear nessas demonstrações para saber se eu compro mais ação da Petrobras, se eu vendo as ações da Petrobras, tá? Se a firma de auditoria emite lá uma opinião no sentido de que, olha, as informações presentes aqui nas demonstrações da Petrobras foram elaboradas de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. O acionista ele vai ter muito mais confiança naquela informação que a Petrobras está divulgando ao mercado. E aí a gente sabe, conhecendo aqui tem que aplicar um pouquinho do conhecimento que a gente tem básico de bolsa de valores. Quando essa galera sente firmeza naquela informação que é publicada, e aí vai depender também do que foi publicado ali, né? Ah, tá gerando fluxo de caixa, a previsão de lucro aumentou e etc. A tendência é que o preço da ação suba. O que aconteceu aqui? A firma de auditoria tirou o corpo fora e o preço da ação despencou. Quando é que o preço da ação despenca, além de outros fatores? Quando os usuários não têm confiança naquilo que está presente, na informação que está presente nas demonstrações contábeis. Tá? Então, volta à questão. Essa perda de valor do mercado é um exemplo do que pode ocorrer em situações em que não são seguidas as boas práticas de governança corporativa. Isso aqui para a gente pode até ficar de lado nesse momento. Entre essas práticas está a publicação trimestral de balanços auditados. Né? A gente sabe que, pela legislação societária, o cara tem que apresentar o balanço uma vez por ano. Mas uma boa prática prevê ali que ele faça algumas publicações intermediárias. E aí ele vem para ratificar, ou seja, confirmar que as demonstrações refletem adequadamente a realidade da empresa. Ele usou um jargão de mercado. Como é que a gente traduz isso? Para emitir uma opinião de que as demonstrações foram emitidas de acordo com as regras do jogo ou de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável e sejam, assim, bem aceitas pelo mercado, os balanços ou as demonstrações devem ser auditados, em última instância, por quem? Pela auditoria independente. Por quê? Porque o objetivo dela é esse aqui, ó, aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis. Então, uma questão legal que margeia o objetivo da auditoria de forma mais prática, tá? Beleza? Logo depois de apresentar o objetivo da auditoria, que a gente já viu que é tão alvo de questão, e aquelas outras requisitos que a gente viu em conjunto, isso aqui também é muito importante e muito básico. Olha o que a norma fala. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria, claro que são as da entidade. Quem é a entidade? É o cliente da auditoria. Usualmente a gente fala entidade que reporta. Que reporta o quê? A informação contábil. Então, as demonstrações contábeis sujeitas à auditoria são as da entidade. Quem elabora as demonstrações? Será que é a auditoria? Tá? Às vezes as bancas gostam de enfiar isso na sua cabeça. Não é muito o caso da FGV, não, mas pode acontecer. Quem elabora as demonstrações, claro que é a própria entidade. Dentro da entidade, quem tem essa responsabilidade é a administração.
E a administração, ela tem um órgão dentro da companhia que faz a direção da estratégica da entidade, que a gente dá o nome de governança ou, mais corretamente, responsáveis pela governança, tá? Então isso aqui é o básico. As demonstrações contábeis sujeitas à auditoria não são da firma de auditoria, não são do auditor, são as da entidade. E dentro da entidade, quem as elabora? A administração, com a supervisão dos responsáveis pela governança. E aí que vem a parte mais importante. Por quê? As normas de auditoria, elas impõem responsabilidade a quem? Ao auditor. Elas não impõem responsabilidade para a entidade, ou seja, para a sua administração e para a sua governança. E claro que também não estão acima ou não se sobrepõem às leis e regulamentos que governam as suas responsabilidades. Responsabilidade de quem? Da administração e da governança. Tá? Isso é básico, só para a gente entender o fio da meada. Aí vem uma outra parte que também é só para a gente entender o fio da meada, já que a gente está vendo essa abordagem aqui mais resumida e direto ao ponto. Ó, a auditoria que é conduzida como ela deveria ser conduzida, ou seja, de acordo com as normas, ela é conduzida com base numa premissa. Isso é importante. Que premissa? Premissa de que a administração e governança conhecem e assumem certas responsabilidades. Atenção a essa expressão aqui. Responsabilidades essas que são fundamentais para a condução da auditoria. A gente vai ver isso mais à frente dentro do rol das definições, mas eu já posso adiantar. Responsabilidades pela elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, por estabelecer, manter e implementar os controles internos dentro da entidade, por fornecer acesso ao auditor de diversas informações e pessoas que o auditor precisa acessar e eventualmente conversar para que ele possa obter aí a evidência necessária para fundamentar o seu trabalho, tá? Então essa é a ideia. Premissa nasce dessa ideia. Auditoria conduzida com base na premissa de que administração e governança entendem e assumem essas responsabilidades que eu acabei de mencionar. E agora vem um trecho também que é clássico de cobrança de prova de auditoria, para a FGV nem tanto, mas já apareceu, que é o seguinte, olha, a gente já sabe que a auditoria é conduzida com base na premissa de que esses caras, administração e governança, conhecem as suas responsabilidades. No entanto, a própria auditoria, o processo de auditoria, não exime dessas, qual? Essas responsabilidades aqui que eu acabei de mencionar, administração ou governança. Não pode eximir. Um exemplo clássico e contrário a essa previsão seria eu, CEO de uma empresa que está envolvida num escândalo contábil, que tem lá um monte de distorção relevante nas demonstrações. Amanhã ou depois eu venho para uma conferência de imprensa e falo, não, essas responsabilidades por essas distorções aqui não são minhas, não, porque a minha empresa foi auditada pela XPTO. Negativo, meu amigo. A auditoria não te exime dessas responsabilidades. Quais? Várias. Dentre elas, a responsabilidade que você tem, e só você, administração e governança da entidade, por elaborar e apresentar as demonstrações contábeis. Tá? Então a gente pode ver uma questãozinha de fixação aqui. Olha lá. A opinião do auditor expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes de acordo com ou em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro. Verdadeiro. Isso era cópia e cola daquela passagem que a gente viu logo depois do objetivo da auditoria. Item 2. A auditoria conduzida em conformidade, by the book, né, com as normas e também em conformidade com as exigências éticas relevantes, capacita, dá condições ao auditor para ele formar a sua opinião sobre as demonstrações contábeis. Lembrando, é essa opinião aqui que o auditor vai formar que vai conseguir, né, atingir ou alcançar o objetivo da auditoria. Isso a gente viu também logo na sequência do objetivo da auditoria. E 3, a auditoria a auditoria em conformidade com as normas é conduzida com base na premissa de que a administração e governança têm conhecimento, entendem e assumem certas responsabilidades que são fundamentais para a condução da auditoria. Eu já até citei algumas delas, né? Controle interno, fornecer acesso ao auditor, a própria responsabilidade por elaborar e apresentar as demonstrações, dentre outras. Então tá tudo verdadeiro aqui, ó. Vê, tudo com base nos itens que a gente acabou de observar das normas.
gabarito letra E. Mais uma de fixação da FGV, ó. O objetivo da auditoria, ao examinar as demonstrações financeiras, é expressar uma opinião. Veja que, por vezes, acontece isso. Enunciado mais heterodoxo aí, que não vai falar do objetivo da auditoria usando exatamente os trechos, as palavras da NBC-TA 200. Ó. O objetivo da auditoria ao examinar as demonstrações financeiras é expressar uma opinião sobre suas propriedades e assegurar que elas representam adequadamente a posição patrimonial e financeira. Em outras palavras, o objetivo da auditoria é, a gente sabe, aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações, mas isso é conseguido por meio da expressão de uma opinião, que vai dizer se as demonstrações foram elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura aplicável e interpretando que o que está nas demonstrações reflete adequadamente a posição patrimonial e financeira. Só vai refletir adequadamente a posição patrimonial e financeira quando a demonstração é elaborada de acordo com aquilo que está previsto na estrutura de relatório financeiro aplicável, tá? E aí vem uma pergunta ridícula. De quem é a responsabilidade pela elaboração das demonstrações? Será que é a auditoria? Não. A gente viu que a auditoria conduzida em conformidade com as normas não exime de certas responsabilidades quem? A administração da entidade. No rol dessas responsabilidades está elaborar e apresentar as demonstrações contábeis, tá? Então aqui a administração da entidade, podemos dizer, com a supervisão dos responsáveis pela governança. Agora, auditoria, dependente ou interna, contabilidade ou gerência financeira, tá tudo fora aqui. Beleza? Tá? Bom, seguindo aí naquela parte inicial, ainda dentro da introdução. Na introdução tem lá o objetivo geral, o objetivo da auditoria, depois tem essa parte de auditoria de demonstrações contábeis. DC, demonstrações contábeis. Olha lá, como base para a opinião do auditor, qual a opinião? Aquela que, quando é emitida, faz com que a auditoria cumpra o seu objetivo, tá? Como base para essa opinião, as normas exigem que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações como um todo estão livres de distorção relevante. E essa distorção relevante, que a gente vai ver o conceito de distorção e quando ela é relevante mais à frente na aula, elas podem ser causadas tanto por fraude ou tanto por erro. E aqui, essa passagem vai me dar o gancho para eu falar uma coisa para vocês. Veja que até aqui a NBC-TA 200 ela ainda está puxando o fio da meada daquilo que ela apresentou como sendo o objetivo da auditoria. Mais à frente, a norma vai apresentar, e na aula está logo aqui depois, ela vai apresentar, eu mostrei para vocês na estrutura inicial, os objetivos, agora ela chama de gerais, não mais da auditoria, mas do auditor. Tem uma diferençazinha literal aqui, né? Auditoria, auditor. Então, assim, como a nossa matéria é essencialmente literal, a gente tem que saber qual é o objetivo da auditoria, de um lado, e quais os objetivos gerais do auditor, do outro. Agora, para a vida, para a prática, esses objetivos aqui estão 100% alinhados. Eles andam de mãos dadas, tá? Tanto é que logo no próximo slide, quando a gente for ver os objetivos gerais do auditor, ele vai repetir isso aqui, ó. Qual é o principal objetivo geral do auditor? Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres, estão isentas de distorções relevantes que podem ser causadas ora por fraude e ora por erro. Tá? E ele já antecipou essa ideia quando ele continuou a falar sobre o objetivo da auditoria. Então isso só prova a minha tese de que os objetivos andam de mãos dadas. Beleza? Agora vem aqui em cima, ó. Essa segurança razoável que o auditor precisa, né, de que as demonstrações não apresentam distorção relevante, ou de que elas estão livres de distorção relevante, ela considera as demonstrações como um todo, tá aqui. Isso é repetido no próximo item. Portanto, vem algo que nem é tão cobrado em prova, mas faz sentido para a gente entender o contexto geral. O auditor, se ele precisa formar a opinião ou obter a segurança razoável sobre as demonstrações como um todo, ele não vai ser responsável por detectar distorções que não sejam relevantes. Repara aqui, ó, é não duas vezes. Não responsável por detectar distorções que não sejam relevantes. O papel dele, isso tá tatuado no objetivo geral do auditor, olha aqui, ó. E mais à frente aqui também, já adiantando. O que está tatuado no objetivo geral do auditor, num deles,
é que ele tem que obter uma segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorção, qualquer uma? Não, das relevantes. Então, isso aqui está falando óbvio. O auditor não é responsável pela detecção daquilo que não é relevante. Tá? Agora, sim, passamos aos objetivos gerais do auditor. A norma apresenta isso assim, duas alíneas, a linha A e a linha B. A linha A é até aqui, ó. Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante. A linha B vai falar apresentar um relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas normas, ou seja, comunicar-se como exigido pelas NBCTA. Tá? Isso é muito basilar da nossa disciplina, não é tão cobrado pela FGV como no caso do objetivo da auditoria, mas a gente precisa saber isso aqui, porque se a gente não conhece o objetivo do auditor e não entende essas expressões, a gente não entende boa parte da nossa matéria. Né? O objetivo ele tem que ter o auditor ele tem que buscar uma segurança dita apenas razoável. Isso aqui é um nível alto de segurança, mas não absoluto de segurança. A gente vai falar mais sobre isso abaixo. E segurança de quê? Aí volta no ponto central. De que as demonstrações como um todo não apresentam, ou seja, que elas estão livres de distorção, não qualquer uma, relevante. Então aqui tem muita coisa para a gente falar. Segurança razoável é um nível alto ou elevado, mas não absoluto de segurança. Tá? Como é que isso é conseguido? Quando o auditor obtém evidência apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível chamado de aceitavelmente baixo. Quando o auditor consegue evidência apropriada e suficiente para controlar ou para reduzir o risco de auditoria a um nível, atenção a essa expressão, não é aceitável, é aceitavelmente baixo, aí a gente pode dizer que ele atingiu esse nível alto, mas não absoluto de segurança. Tá? Mas tá bom, ele precisa desse nível de segurança de alguma coisa. Agora precisa entender que coisa é essa. De que as demonstrações estão livres de distorção relevante. O que é distorção? É uma diferença entre um valor apresentado nas demonstrações e o valor que deveria estar apresentado para que aquele item analisado, um item determinado, estivesse em conformidade com as regras do jogo, ou seja, estivesse de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, eu tenho um saldo de estoque apresentado por 50 mil, mas quando considerado o CPC que trata do estoque, a legislação societária, as práticas contábeis, etc., aquele estoque, aquele saldo deveria estar avaliado por 200 mil, eu tenho uma distorção. Ora, está por 50, deveria estar por 200 para que esse negócio estivesse de acordo com a estrutura aplicável. Tá? Isso é uma distorção, é a diferença. E essa diferença é considerada relevante, a gente não precisa se aprofundar nisso agora. Essa diferença é considerada relevante quando for esperado pelo auditor que essa discrepância ou essa diferença possa influenciar as decisões econômicas dos usuários. Simples assim. Em outros blocos de aula a gente vai poder se aprofundar mais nisso. Tá? Eu gosto de fazer um contraponto aqui. Uma vez que já entendemos o objetivo da auditoria e agora os objetivos gerais do auditor, só terminando, né? Aqui na linha B, apresentar o relatório. Claro, é esse relatório que vai conter aquela opinião, que lembrando, opinião que permite que se alcance o objetivo da auditoria e comunicar-se como exigido pelas normas com as mais diversas instâncias. Por exemplo, com os usuários, ele vai se comunicar por meio do relatório, mas que ele já falou antes. Tem formas de comunicação com os responsáveis pela governança. Tem até uma norma que fala só disso, NBCTA 260, comunicação com os responsáveis pela governança. Tá? Beleza? Agora que a gente, portanto, já entende o objetivo da auditoria, os objetivos gerais do auditor, a gente pode falar o que não são objetivos desses caras. 3 aqui eu já falei. Não são objetivos do auditor por serem objetivos, responsabilidade, papel da administração da entidade. Aliás, 2 desses 3 eu já falei, né? Elaborar e apresentar as demonstrações. Lembra? Isso é responsabilidade da administração junto com a governança. Manter, estabelecer, implementar os controles internos que também trabalham para que as demonstrações contábeis estejam livres de distorção relevante. Olha que curioso. O controle interno, que não é de responsabilidade do auditor, é de responsabilidade da entidade, ele vai buscar quase que essa mesma coisa aqui, ó. O que é óbvio, gente. A entidade não quer que a informação que ela reporta apresente problema.
apresente distorção relevante. Então, ela estabelece controles internos para isso. Tá? Beleza? Mas voltando, quem estabelece, implementa e mantém esses controles é a própria entidade. Tranquilo? E o terceiro é a pegadinha clássica. Prevenir e detectar fraudes e erros é uma responsabilidade primária ou principal também da administração da entidade, não do auditor. E tem uma passagem da NBCTA 200, que a gente traz nesse momento, que também vai falar coisas que estão fora do espectro da responsabilidade ou dos objetivos do auditor. Quando ela fala assim, ó, a opinião emitida pelo auditor não assegura a viabilidade futura da entidade e nem tampouco atesta a eficiência ou eficácia com que a administração conduziu as operações da entidade. Então, assegurar a viabilidade futura e atestar a eficiência ou eficácia com que a administração conduz os negócios não são papéis da auditoria. A opinião expressa pelo auditor não tem esse objetivo, ou não tem nem esse poder, tá? Tranquilo? Então, a gente pode ver uma questãozinha aqui, ó, essa sobre os objetivos gerais do auditor. De acordo com o NBCTA 200, objetivos gerais do auditor, blá, blá, blá. Assinale a opção que indica. Agora ele não pergunta o objetivo da auditoria, pergunta os objetivos gerais do auditor ao conduzir a auditoria. Letra A, obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis seria aqui como um todo, né? Mas tudo bem. Estão livres de distorção relevante e apresentar o relatório sobre elas? Sim. Para ficar mais completo, aqui deveria estar como um todo. Livre de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. E mais, apresentar o relatório sobre elas e mais, comunicar-se como exigido pelas normas. Mas ele omitiu essas passagens aí e não incorreu em nenhum erro. Então eu vou guardar isso aqui. Isso aqui é o objetivo geral do auditor. Olha a pegadinha clássica, identificar fraudes. Isso é papel, responsabilidade primária ou principal da administração da entidade e dos responsáveis pela governança. Ó, identificar fraudes e erros, mesma coisa a letra B, mesma pegadinha. Apresentar relatório, né, sobre as demonstrações contábeis, aí seria papel do auditor. Então vamos olhar, estaria no rol dos objetivos do auditor. Vamos olhar isso aqui. Apresentar um relatório, o que é parecer? Parecer é sinônimo de relatório. As normas revogadas usavam essa expressão. Parecer com ressalva, hoje se fala tipo de opinião, opinião com ressalva. Parecer sem ressalva, hoje se fala opinião não modificada, tá? Então, de fato, o parecer tem que refletir a opinião sobre as demonstrações apresentadas. Essa parte final aqui é absurda. Assegurar que elas estão livres de fraude. Não. Isso a FGV faz essa pegadinha direta. Qual é o objetivo do auditor? Obter segurança razoável de quê? De que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. As distorções relevantes em auditoria podem ser causadas por fraude ou por erro. Então veja qual é o caminho. Obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorção relevante, que por sua vez podem ser causadas por fraude ou erro. A banca gosta de pular esse caminho e falar que o objetivo do auditor é obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres de fraude ou livre de erro. A princípio, errado. Quase sempre quando a FGV apresenta isso aqui, está errado. Claro, numa questão de prova, se não tiver nada melhor, aí a gente tem que avaliar o caso concreto. Mas quando ela pula, obter segurança de que as demonstrações estão livres de fraude ou de erro, no geral está errado, porque ela pulou. A segurança é sobre o fato das demonstrações não apresentarem ou estarem livres de distorção, que por sua vez podem ser causadas por fraude ou por erro. Tá? E dar uma opinião, de novo, ó, assegurar que elas estão livres de erro, não faz sentido, gabarito letra A. De acordo com o NBCTA 200, objetivos gerais do auditor, assinale a opção que indica o objetivo da auditoria em relação à entidade auditada. Essa é aquela questão que a gente ficou de voltar. Ó. O gabarito a gente já tinha visto. Ó, a opinião da auditoria não assegura a viabilidade futura da entidade. A opinião da auditoria não comprova ou não atesta a eficiência ou eficácia com a qual a administração conduz os negócios da entidade. A opinião da auditoria, olha aquela jogada aí, ó. Garantir, primeiro que não é garantir. Garantir para a FGV é diferente de buscar uma segurança razoável. Quando a banca joga esse garantir, seria uma garantia total ou garantia absoluta. Errado. Errado, tá?
ainda que ele não estivesse perguntando aqui do objetivo da auditoria, mas sim do objetivo do auditor, essa letra D, se não tivesse nada muito pior, ela está errada. Porque não é garantir, a princípio, é obter segurança razoável. E mais, não é obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres. Ah, não, aqui está certo. Aqui ele não pulou, não. Seria obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de extorsão relevante, tá? O problema aqui, se ele estivesse perguntando do objetivo do auditor, seria a expressão garantir. E olha a letra E de novo. E agora eu até trouxe o trecho do NBCTA 265 só para contextualizar. Diz lá 265 que fala da comunicação que o auditor deve fazer das deficiências significativas de controle interno. Não importa para a gente aqui agora, só trazer uma luz aqui ao tema que a gente está estudando. Sim, o auditor considera o controle interno, ou seja, considera a eficiência, a efetividade do controle interno para planejar os procedimentos que ele vai aplicar. Mas ele não faz isso para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia do controle interno, tá? Então isso aqui está confirmando aquela minha tese que eu já havia falado em relação ao controle interno. Está fora essa letra E. Vamos. Fechando aqui esse requisito de objetivos gerais do auditor, tem uma passagem, eu vou passar rápido porque eu nunca vi, isso não é muito alvo de cobrança da FGV, não. Eu vou falar ela e esquematizar ao mesmo tempo. Ó. Sempre que não for possível obter aquela chamada segurança razoável, que você já sabe o que é. Aliás, você já sabe quando que o auditor chega nessa segurança razoável, né? Falei. Quando ele obtém evidência de auditoria apropriada o suficiente para reduzir a um nível mínimo aceitável o risco de auditoria. Quando não é possível isso, e mais, quando a chamada opinião com ressalva, que é um dos tipos de opinião modificada que você não precisa conhecer no detalhe agora, for insuficiente, quando essas duas condições estiverem presentes, aí, vou até botar aqui porque precisa que as duas estejam presentes, o auditor tem dois caminhos, né? Ou ele vai se abster de emitir uma opinião, e por mais que isso não faça sentido, né? É questão de convenção. Abster-se de emitir opinião é, em auditoria, um tipo de opinião modificada. Então ele pode se abster, a gente estuda isso com calma em outros blocos. Abster-se de emitir opinião, ou, aqui é uma alternativa, renunciar ao trabalho. Só que todas as vezes que as normas de auditoria recomendam que o auditor se retire ou renuncie ao trabalho, ele sempre vai falar isso aqui, ó, quando a renúncia for possível, de acordo com lei ou regulamentação. Porque, por vezes, a lei ou regulamento vai prever que o auditor não pode renunciar ou se retirar do trabalho. Tá? Bom, as definições eu disse para você que não são alvo recorrente de cobrança da FGV, então eu vou falar bem resumido mesmo, né? Evidência de auditoria, como eu já disse, é um tema tão importante que a gente trata num bloco separado. Mas evidência de auditoria são as informações, o conjunto de provas que o auditor utiliza para fundamentar as conclusões essas em que ele vai basear a sua opinião. Acabou. A opinião dele vai estar lá no relatório. Opinião modificada, opinião não modificada. O tipo de opinião que vai estar no relatório, que, como a gente viu, vai fazer com que a auditoria cumpra o seu objetivo, ela não pode ser baseada em achismo. Ela tem que ser baseada em evidências, que tem que ser, como a gente viu, apropriadas ou adequadas, daí nasce o requisito da adequação, e suficientes, daí nasce o requisito de suficiência da auditoria. Por ora, basta você saber que a adequação é o quaquá, é a medida de qualidade da evidência, ao passo que a suficiência é a medida de quantidade, tá? Distorção, já tinha falado, quando tem uma diferença entre um valor relatado, pode ser valor, divulgação, classificação. Para resumir aqui, a gente coloca valor, que está relatado, que está presente nas demonstrações, e o valor, classificação, divulgação, que é exigido, ou como eu gosto de falar, que seria exigido para que o item estivesse em conformidade com a estrutura de relatório aplicável. E as distorções em auditoria podem se originar de erro, quando a gente está falando de um ato não intencional, ou de fraude, quando é um ato intencional. Olha uma questão da FGV aqui sobre isso, falando sobre esse conceito de evidência de auditoria que está aqui na NBCTA 200. A suficiência e a adequação das evidências estão interrelacionadas. Ainda não tinha falado
mas sim. Por quê? Porque a norma diz que essa quantidade de evidência depende de duas coisas: da avaliação de risco de distorção que o auditor faz e também da qualidade. Opa! Se a quantidade, tem a ver com a suficiência, depende, além de outros fatores, da qualidade, que tem a ver com a adequação, então tá. Então, adequação e suficiências estão interrelacionadas. Até aqui tá certo. E aí agora, ó, a adequação, é de quê? De qualidade. É medida de quantidade da evidência. Posso parar por aqui essa questão, porque eu não quero me debruçar sobre o estudo da evidência de auditoria, que a gente vai ter oportunidade em outros momentos de fazer, mas ele falou que a adequação é medida de quantidade, não é. Adequação é medida de qualidade, beleza? Outras definições. Informação contábil histórica, também conhecida como informação financeira histórica. É a informação contábil ou financeira que está presente nas demonstrações. Portanto, isso aqui tem que ser analisado em conjunto. Ó. Olha de baixo. As demonstrações nada mais são do que a representação estruturada do de cima das informações contábeis ou das informações financeiras históricas, tá? Agora se liga, informação contábil histórica. Então, primeiro, é uma informação, é contábil ou financeira. Então, ela é expressa em termos financeiros, não é financeiros e não financeiros, é financeiros, advindas principal, mas não exclusivamente, olha a palavra aqui ajudando, do sistema contábil da entidade. Olha a palavra de novo ajudando. Se é histórico, é sempre a respeito de coisas que já aconteceram. Passados, nada de misturar passado com futuro, tá? E as demonstrações são a representação estruturada dessa informação contábil histórica. Qual a finalidade? Eu botei só o resumo aqui. Informar recursos e obrigações em data determinada. Você lembra logo do balanço patrimonial, né? Informar as mutações de tais recursos. Aí pode ser DMPL, pode ter alguma coisa na DRE, etc. Aqui, essas definições que eu chamo dos atores envolvidos no trabalho da auditoria. Olha como é ridícula a definição de auditor. Quem conduz a auditoria. A expressão auditor pode se referir ao sócio do trabalho ou à própria firma, a empresa de auditoria. Fácil demais. Administração e governança estão juntos do lado da entidade. E o auditor é o outro polo. Tá? Esses caras aqui são o corpo diretivo da entidade, mas a administração é quem toca o barco. Ou seja, quem tem a responsabilidade executiva, de fato, por conduzir as operações. Exemplo, diretoria, diretor, presidente, o CEO, diretor comercial, diretor financeiro. Governança, eles são uma instância de supervisão. Eles supervisionam a direção estratégica da entidade, incluindo as obrigações relacionadas com a responsabilidade que a entidade tem por elaborar e apresentar as demonstrações contábeis, tá? Agora, no Brasil, eu posso ter lá um fulano da administração que também faz parte da governança e vice-versa. Isso no Brasil é totalmente possível. Quase sempre o CEO, se a gente está falando de uma companhia aberta, aí tem que olhar lá, Lei 6404, né? Tem que olhar os requisitos da CVM, etc. Não é isso que a gente quer tratar aqui. Só estou exemplificando. Quase sempre o CEO, o diretor-presidente, também vai estar dentro do conjunto de responsáveis pela governança. Qual o exemplo clássico de responsáveis pela governança? Conselho de administração. Nem sempre as entidades auditadas terão formalmente constituído um conselho de administração, mas quando tem, eles são exemplo clássico de responsáveis pela governança, tá? Bom, definições. Agora olho vivo, porque eu falei para você que a FGV ama de paixão isso aqui. A gente chama essas definições aqui, as duas, de características inerentes do auditor. O auditor ele tem que, ao longo de toda a auditoria, planejamento, execução, manter tanto o ceticismo quanto o julgamento profissional. O ceticismo é aquela postura que inclui uma mente alerta e questionadora a eventuais condições que indicam a mera possibilidade de distorção. Trocando em miúdo, o auditor ele é aquele cão farejador, né? Ele já vai para o campo de batalha partindo da premissa de que ali pode haver condições, por isso ele tem que questionar e estar alerta a isso o tempo todo, condições que indiquem a possibilidade de distorção. Essa postura também requer do auditor uma avaliação crítica das evidências obtidas. Quer dizer, não é a primeira evidência, talvez quiçá nem a segunda, que já vai deixar o auditor confortável para fundamentar as conclusões em que ele vai basear a sua opinião.
Por isso que quando a gente estuda a evidência de auditoria, a gente entende que a gente aprende que ela tem natureza cumulativa, tá? Beleza? Tem um item de aplicação disso aqui que é muito cobrado. Ceticismo inclui estar alerta a... Vou construir aqui com vocês, mas à frente isso vai se repetir, ó. Evidências que contradigam outras evidências. Ah, uma evidência está dizendo que esse negócio é maçã. A outra está dizendo que é banana. Beleza, fica alerta aí para você ver qual é que vai prevalecer. Informações que coloquem em dúvida a confiabilidade de um monte de coisa, mas, por exemplo, documentos e respostas às indagações a serem usadas como evidência de auditoria, condições que possam indicar possível fraude e ainda circunstâncias que sugiram a necessidade de aplicação de outros procedimentos de auditoria além daqueles previstos nas normas. Esse é um item de aplicação que fala que o ceticismo inclui estar alerta a esse negócio que cai bastante. E o julgamento? O julgamento é a aplicação da bagagem do auditor. Claro que a norma não fala bagagem, ela fala essas três coisas. Todo treinamento, todo conhecimento e toda experiência na tomada de decisão natural que o auditor vai ter que tomar. São vários momentos em que ele vai ter que tomar decisões no curso de ação apropriado da auditoria, no próprio fluxo da auditoria, nas circunstâncias que forem se apresentando para ele. A gente vai ver no detalhe mais à frente, mas o auditor, por exemplo, vai ter que aplicar o julgamento para tomar decisão acerca da materialidade, para tomar decisão sobre se ele conseguiu obter as evidências apropriadas e suficientes para fundamentar a sua opinião, além de outras coisas que a gente vai ver aí, tá? Beleza? Simbora. Questãozinha de aplicação. O requisito ético relacionado à auditoria das demonstrações que exigem do auditor o reconhecimento de que podem existir circunstâncias que causam ou que tenham a possibilidade de causar distorção relevante nas demonstrações é o ceticismo profissional, né? Porque a postura alerta e questionadora a condições que possam indicar a presença ali de distorções e, naturalmente, distorções relevantes. Só um detalhe, a FGV faz muito isso. Ceticismo e julgamento estão no rol dos requisitos éticos. Assim como a independência também, que é requerida do auditor. Tá? Beleza? Mas mais à frente a gente vai ver o rol dos princípios fundamentais de ética profissional. Julgamento, ceticismo e independência, e cuidado que a FGV brinca com isso, não estão no rol dos princípios fundamentais de ética profissional, mas elas são requisitos éticos profissionais. Aqui, ó, julgamento a gente já viu agora o conceito, não tem nada a ver, evidência a gente também viu, condução de auditoria em conformidade com as normas, nada a ver, e confiabilidade também nada a ver. Premissa a gente já tinha sacado. A auditoria é conduzida com base na premissa de que a administração e governança entendem e assumem que tem essas responsabilidades aqui. Eu já tinha até falado para vocês quais que eram. Por elaborar as demonstrações em conformidade com a estrutura aplicável, pelo controle interno, que eles julgam que sejam apropriados para permitir a elaboração de demonstrações livres de distorção relevante, eu já tinha comentado isso com você, e por fornecer ao auditor acesso no mais amplo nível, ó. Acesso às informações que sejam relevantes para a elaboração e apresentação das demonstrações. Olha como é amplo. Quaisquer informações adicionais que o auditor precise. Olha como é amplo. Acesso irrestrito àqueles, ou seja, as pessoas dentro da entidade que o auditor precisa ter contato para obter evidência. Tá? ERFA. Isso aqui é muito complexo. A gente está aqui numa pegada mais resumida e eu não vou me prender muito, não. Estrutura de relatório financeiro aplicável. O que a gente falou? São as regras do jogo, que regem o processo de elaboração e apresentação das demonstrações, tá? E que é adotada pela administração da entidade para quê? Para elaborar as demonstrações. E que também vai ser adotada pelo auditor quando ele for fazer aqui o seu julgamento sobre se as demonstrações foram elaboradas de acordo com a regra do jogo, tá? Então, olha lá, ó. É a estrutura que é adotada pela administração na elaboração das demonstrações. Simples assim. Essa estrutura de relatório financeiro aplicável ela pode ser de dois tipos, de apresentação adequada ou de conformidade. Isso, se a gente for ler esse negócio, é meio chato.
Mas eu traduzo isso aqui para você. Estrutura de apresentação adequada é aquela em que a administração da entidade tem uma colher de chá a mais para fazer com que as demonstrações atinjam uma apresentação adequada. Que colher de chá é essa? Olha, a administração, é permitido que a administração, para conseguir a chamada apresentação adequada, que ela faça divulgações além daquelas que estão especificamente previstas na própria estrutura literal, lá na estrutura financeira aplicável, na estrutura de relatório financeiro aplicável. Isso aqui é uma colher de chá. Eu vou fazer outras divulgações que não estão previstas explicitamente. Olha a outra colher de chá. Pode ser necessário que a administração se desvie de uma exigência da estrutura para conseguir, de novo, esse negócio, ó, a apresentação adequada. Então, isso é a estrutura de apresentação adequada. Ela tem essas duas colheres de chá. E a de conformidade é aquela que não tem colher de chá. O cara tem que seguir fielmente aquilo que está na estrutura na hora de elaborar, por exemplo, as demonstrações. Isso é chamado de estrutura de compliance. É uma estrutura de relatório que exige conformidade com aquilo que está previsto na estrutura, sem as colheres de chá que a gente acabou de ver, tá? Aí tem os itens de aplicação desse negócio aqui, esses sim já foram alvo de cobrança da FGV, então a gente traz, né? Ela vai falar, o item de aplicação da norma vai falar, a estrutura de relatório financeiro muitas vezes abrange o quê? Normas de contabilidade, estabelecidas por organização normatizadora. Por exemplo, os pronunciamentos contábeis. Tá? Beleza? Além de outras fontes. Se você quiser anotar, mas isso não tem é uma importância secundária, que outras fontes seriam essas? Ambiente legal e ético, interpretações contábeis que tenham sido publicadas, algum ponto de vista relacionado à contabilidade que tenha sido publicado, práticas gerais e a própria literatura contábil. Aí, beleza. Em relação a essas práticas, o que mais à frente a NBCTA 200 vai falar é o seguinte, ó. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem a legislação societária, ou seja, a Lei 6404, além de outras, se aplique aí às sociedades de maneira geral, as próprias normas de auditoria, as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo CFC, os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC, ou seja, os próprios CPCs, até práticas adotadas pela entidade, desde que, nesse caso aqui, não firam aquilo que está previsto na estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações, tá? Então, isso aqui já foi objeto de cobrança da FGV, a gente vai ver logo logo. E a última, salvo engano, não é a última não, porque depois tem rapidamente o risco de auditoria. Seguração razoável a gente já tinha visto. É um nível alto ou elevado, mas nunca, jamais, absoluto de segurança. Uma outra definição também presente na NBCTA 200. Olha a questão aí, 2011. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem legislação societária? Sim. As NBC emitida pelo CFC? Sim. Os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC? Sim. E homologados, né? Como é o caso dos pronunciamentos contábeis. Práticas adotadas, isso aqui poderia ter causado muita dúvida, pela entidade em assuntos... Olha que o cara lê isso aqui e fala assim, ah, tá errado. Não tá errado. As práticas contábeis, sim, incluem práticas que sejam adotadas pela entidade. Atenção, não reguladas, porém, desde que atendam à estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações que está lá no CPC 00, né? Beleza? Então, esse item está certo. Agora sim, fechando o rol das definições. Como a gente trata do risco de auditoria em outro bloco, eu vou passar isso aqui muito rapidamente. Primeira coisa, vamos nos acostumar com essas siglas, RA, risco de auditoria, RDR, risco de torção relevante, RD, risco de detecção. O risco de auditoria, ele existe em função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. O que é o risco de auditoria? Muito simples agora que o foco não é se aprofundar aqui. Né?
Um binômio tem que ter dois elementos. Risco de que o auditor emita uma opinião inadequada quando as demonstrações apresentem distorção relevante. Tá? O que é o risco de distorção relevante? Olha o nome ajudando. Risco de que as demonstrações apresentem distorção relevante. Agora que vem a chave. Antes da auditoria, tá? Essa é a chave que define o risco de distorção relevante. O RA, cadê os dois elementos? Opinião inadequada quando as demonstrações contiverem que? Distorção relevante. Elemento 1, elemento 2. O distorção relevante é aquele que existe antes da auditoria. Esse carinha aqui, o RDR, ele ainda se decompõe no risco inerente e no risco de controle. A gente vai ver em outros momentos de nosso curso, quando a gente tratar do risco de auditoria. E esse outro cara aqui não. Esse depende do trabalho do auditor. Ele é o risco de que os procedimentos executados pelo auditor, portanto a chave está aqui, ó. Vamos lembrar, o que o auditor precisa para ele chegar naquela chamada segurança razoável? Ele precisa obter evidência apropriada o suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Então ele aplica procedimentos para isso. Mas há um risco de que os procedimentos que ele aplica para isso não detectem uma distorção que possa ser relevante. Então não detectem risco de detecção. Beleza? Conforme eu apresentei lá no começo da estrutura da norma, ceticismo e julgamento são tão importantes que eles, além de constarem nas definições, voltam como um requisito da norma, tá? E eu já tinha falado, o auditor deve, qualquer momento, toda auditoria, planejar e executar a auditoria, planejar e executar, tendo em mente tanto o ceticismo profissional quanto o exercício do julgamento profissional, tá? Então, atuar conforme o ceticismo e exercer o julgamento é algo inerente ao auditor ao longo de quê? De toda a auditoria, planejamento, execução e tudo mais. Então, primeiro aí, ó, o auditor deve planejar e executar auditoria com ceticismo, aí volta. Mente, postura que inclui uma mente alerta e questionadora a condições que possam indicar distorção relevante. Então, beleza, ó, reconhecendo que podem existir condições ou circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações. E o de baixo não, simplesmente, cara, exerce o julgamento aí ao longo de toda a auditoria, tá? Aqui, um item de aplicação do ceticismo que é cobrado pela FGV, portanto, a gente tem que ficar ligado, que num primeiro momento pode parecer meio estranho, pode parecer que não faz muito sentido, mas faz todo sentido. A gente já não sabe que o auditor tem que manter o ceticismo ao longo de toda a auditoria? Já sabemos. Ele vai falar que fazer isso, ou seja, manter o ceticismo ao longo de toda a auditoria, eu gosto de falar isso aqui com as minhas palavras, evita alguns problemas. Que problemas? Ignorar circunstâncias que não sejam usuais. Opa, a auditoria está preocupada com aquilo que não é usual, com aquilo que foge a um padrão esperado, com aquilo que seja extraordinário, que possa ser indício de distorção relevante. A manutenção do ceticismo ainda evita esse problema aqui, ó. Eu não quero ser muito generalista, fazer muita generalização excessiva a partir das observações que eu vou efetivamente, me deparando. Não, eu quero ser específico em cada caso. Outro problema que é evitado pela manutenção do ceticismo, uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. Pausa. Natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. Muita gente fica na dúvida. O que é natureza, o que é época e extensão? Natureza, que tipo de procedimento eu vou aplicar? Um teste de controle, um procedimento substantivo? Época, quando que eu vou aplicar esse procedimento? Extensão, eu vou testar a população inteira? Eu vou testar uma amostra? Fecha parênteses. Então, a manutenção do ceticismo evita que o auditor caia nessas armadilhas, que ele ignore circunstâncias não usuais, que ele faça uso inadequado de premissas para determinar os procedimentos e que ele faça generalizações excessivas. Então, voltando agora ao trecho da norma, a manutenção do ceticismo ajuda o auditor a fugir desses problemas, ou ele ajuda o auditor a reduzir o risco de que isso aqui aconteça. Beleza? Então tá lá a questão que vai falar isso, ó. Ao longo do processo de auditoria é necessário que o auditor mantenha o ceticismo. Beleza. Para que haja redução de determinados riscos, ou seja, para que o auditor evite alguns problemas.
Em relação a esses problemas, a esses riscos, avalie. Ignorar circunstâncias não usuais é um problema que o auditor evita? Ao manter o ceticismo? É. Fazer generalização excessiva ao tirar suas conclusões é um problema que o auditor evita ao manter o ceticismo? É. Fazer uso inadequado de premissas para determinar os procedimentos que serão aplicados é um problema que o auditor evita? É. Então, as três estão exatamente aqui, dentre aqueles problemas ou situações cuja manutenção do ceticismo vai reduzir o risco de que elas aconteçam. Então ele pergunta, são riscos reduzidos pela manutenção do ceticismo? Isto, isto e isto. Gabarito letra E. Tá? Ainda outros itens de aplicação do ceticismo. Esse primeiro já estava na raiz, né? Porque a gente viu que o ceticismo ele é uma postura que inclui a necessidade de que o auditor faça uma avaliação crítica das evidências. E isso inclui questionar evidências que possam ser contraditórias entre si. Claro, eu já acabei de falar anteriormente. O ceticismo inclui estar alerta que há evidências que contradigam outras evidências. Tá? Isso inclui também eu considerar a confiabilidade dos documentos e respostas às indagações. Claro, eu já te disse que o ceticismo inclui estar alerta, né, a circunstâncias que possam pôr em dúvida a confiabilidade de documentos e respostas às indagações que o auditor vai usar como fonte de evidência de auditoria. Tá? Então, isso aqui está chovendo no molhado. O ceticismo, essa parte aqui é um pouco mais diferentezinha, a gente tem que estar ligado. Também inclui considerar aqueles dois requisitos de evidência, ó, a suficiência, a medida de quantidade, e a adequação, a medida de qualidade da evidência obtida. Tá? Tem que estar ligado nisso, beleza? Olha uma questãozinha meio bocó aqui, né? Meio boba. O ceticismo não inclui estar alerta a evidências que contradigam outras. Isso inclui sim. Informações que colocam em dúvida a confiabilidade do documento e resposta a indagações. Inclui sim. Está naquele item que eu mostrei lá nas definições. O ceticismo inclui estar alerta a essas duas coisas e mais. Condições que possam indicar possível fraude e mais. A circunstâncias que sugiram a necessidade de aplicação de outros procedimentos além daqueles previstos nas normas. Então, quando ele diz não inclui, errado. Inclui sim, senhor. Tá? Agora, tem uma ressalva importante. Você estar alerta a condições que possam indicar possível distorção não significa que tudo na vida você vai considerar como problema. É o contrário. Olha aqui que ressalva importante que a norma nos faz. Tudo bem, você tem que ter uma postura que inclui uma mente alerta e questionadora a circunstâncias que possam indicar distorção. Mas, cara, por favor, não seja aquele chato a ponto de inviabilizar o trabalho. Aceite registros e documentos como genuínos, a não ser que você tenha razão para crer no contrário. E é a manutenção do ceticismo que vai te fazer alerta a essas eventuais razões. Mas, a priori, tudo bem, você pode aceitar as coisas como genuínas. E em relação também, vamos supor, eu estou auditando aqui a empresa XPTO, que eu já auditei em períodos passados. E eu já tratei com a governança, com a administração dessa entidade. E a minha experiência passada me provou que esses caras são honestos. E aí a norma fala, cara, auditor, não desconsidera a tua experiência passada em relação à honestidade e integridade da administração. Mas calma. Não desconsidera significa o seguinte, pode confiar na experiência, pode considerar. Se é não desconsiderar, significa que você pode considerar a experiência passada que você tem em relação à honestidade e integridade da administração. Mas aí vem um porém. Contudo, essa crença que você já construiu no passado, tá? Não te livra da necessidade de manter o ceticismo profissional. Só isso. Em relação ao julgamento profissional, isso aqui a banca FGV adora. Ó, primeira parte aqui, ó, fácil. O ceticismo é essencial para a condução apropriada da auditoria, já tinha falado, né? O que acontece? A auditoria, as coisas não são preto no branco. Os requisitos das normas não vão cobrir 100% das coisas com as quais o auditor vai se deparando ali no trabalho. Ele nem sempre vai achar aquela resposta exata nas normas.
nos requisitos das normas. Tem muita coisa que fica numa zona meio cinzenta. O auditor, portanto, tem que tomar decisões. E as decisões têm que ser tomadas não ao léu, mas com base no exercício do julgamento profissional. Por isso, o julgamento é essencial para a condução apropriada da auditoria. E ele vai e justifica isso. Ó. Por quê? Porque interpretar as exigências éticas e profissionais relevantes, tá? Esse exercício, essa interpretação, não pode ser feita sem aplicação da bagagem do auditor. Traduzindo, interpretar as exigências éticas e profissionais exige a aplicação do conhecimento e experiência relevante para os fatos e circunstâncias. E agora que vem um ponto que mais cai. O julgamento é necessário. A gente já não viu que o julgamento tem que ser aplicado para tomada de decisão? Ele vai dar exemplos de tomadas de decisão nas quais o auditor vai ter que aplicar o ceticismo. Então, muita atenção a isso. Na hora de determinar a materialidade e o risco de auditoria, na hora de determinar, você já sabe o que é a natureza, época e extensão. Na hora de determinar os procedimentos que serão aplicados para cumprir com as exigências normativas e para coletar as evidências. Na hora de eu decidir se foi obtida evidência que precisava ser obtida, ou seja, evidência apropriada e suficiente. Na hora de eu avaliar as opiniões da administração na aplicação da estrutura de relatório financeiro, e na hora em que eu for extrair conclusões baseadas nas evidências. Tá? Por quê? Porque vamos de baixo para cima. Nem sempre a evidência ela vai me dar. Lembra, né? A evidência tem natureza cumulativa. Às vezes eu preciso de uma, daqui a pouco mais uma, para eu ir formando a minha convicção. E muitas vezes nem assim eu vou já estar satisfeito. Então vou ter que exercer o meu julgamento na hora de eu extrair conclusões baseadas nas evidências. Porque são as evidências que fundamentam as conclusões. Tá? Nem sempre as evidências vão ser tão cristalinas. Às vezes eu vou ter que exercer julgamentos profissionais para extrair as conclusões ali de dentro. O de cima, avaliar as opiniões da administração na aplicação da estrutura. Isso aqui é o tempo inteiro. A administração, a todo momento, aplica a estrutura aplicável no processo de elaboração das demonstrações. Eu vou ter que fazer algum julgamento ali. Será que ele aplicou certo aquele requisito da estrutura? Será que ele aplicou errado? Avaliar se foi obtida a evidência porreta. O que é evidência porreta? Suficiente e apropriada. Isso não é assim preto no branco. Ah, a qualidade está ótima, a quantidade está ótima. Não, eu vou ter que decidir se a quantidade está boa, se a qualidade está boa. Na hora de eu determinar quais procedimentos eu vou aplicar, isso naturalmente eu vou ter que tomar decisão. Na hora de eu determinar a materialidade para o planejamento e para a execução da auditoria, materialidade a gente estuda em outros blocos de aula, e na hora de eu avaliar o risco de auditoria, que eu já introduzi o assunto, isso não é preto no branco. Isso aqui, esses dois em especial, são questões muito subjetivas. Portanto, são questões de julgamento. Se são questões de julgamento, o julgamento tem que ser exercido nas decisões acerca desse negócio. Muito bem? Vamos lá. De acordo com a 200, o julgamento profissional é necessário para tomar decisões nos assuntos a seguir, exceção de 1. Ó, assinale. Pula a letra A de propósito, né? Natureza, época e extensão de quem? Dos procedimentos que eu preciso aplicar para cumprir com as exigências. Isso aqui sim. Na hora de eu decidir se as evidências são porreta, em termos de quantidade e em termos de qualidade. Isso aqui eu tenho que tomar decisão com base no julgamento. Na hora de eu avaliar as várias opiniões da administração na aplicação da estrutura aplicável. Claro que isso aqui eu tenho que exercer o julgamento. E na hora de eu extrair conclusões baseadas nas evidências, porque nem sempre as evidências vão me dar conclusões cristalinas. Isso aqui também está certo. Está no rol que eu acabei de apresentar. Letra A, subjetividade e evidência. Subjetividade e evidências para cumprimento das metas de resultado operacional. Quer dizer, essa aqui é absurda, ficou fácil marcar ela. Veja, eu falei isso desde o começo da aula, o auditor não está nem aí para as metas de resultado operacional e financeiro da empresa. A opinião que o auditor expressa sobre se as demonstrações foram elaboradas de acordo com a estrutura aplicável não está nem aí se deu lucro, se deu prejuízo. Ela está aí sim. Se deu prejuízo, o cara seguiu os requisitos que ele precisava seguir para denotar esse prejuízo? Ele fez as divulgações necessárias? É isso que é o trabalho da auditoria. Tá? Mais uma. O julgamento profissional é essencial para a condução apropriada da auditoria. Verdade. Isso porque a interpretação das exigências éticas e profissionais relevantes, das normas e as decisões que são requeridas ao longo do trabalho, de fato,
não podem ser feitas sem a aplicação da bagagem do auditor, do seu conhecimento e da sua experiência relevante para os fatos. Até aqui, 10. Aí ele vem e fala que o julgamento não é necessário nas decisões sobre materialidade. Ele é necessário, além de outras, nas decisões sobre materialidade e risco de auditoria. Item errado. Tá? Agora, saindo, lembrando, né, daquela estrutura da NBCTA 200 que nós apresentamos no começo, saímos dos requisitos ligados ao ceticismo e julgamento, entramos nos requisitos chamados de requisitos éticos, que para nós aqui faz super sentido para a FGV, especialmente quando a gente enumerar os princípios fundamentais de ética profissional. Mas para não chegar lá de forma solta, vamos ver o que a NBCTA 200 fala. Olha, o auditor deve cumprir as exigências éticas relevantes, incluindo aquelas pertinentes à independência. Ah, então já falei. Para a FGV, requisito ético inclui ceticismo, especialmente ceticismo, em alguma medida julgamento também, mas independência, especialmente ceticismo e independência, tá? Mas esses caras, como a gente vai ver, não estão no rol dos princípios fundamentais de ética profissional. E aí, quais são os princípios fundamentais de ética profissional? Tá aqui, ó. Eu gosto do mnemônico COI. A gente vai ver que esse mnemônico, por mais bobo que ele seja, ele não resolve tanto a nossa vida, mas ele resolve várias questões, ó. Por que COI? O C 3 vezes. E agora de trás para frente. I de integridade. O de objetividade. Primeiro C de competência / zelo profissional. Segundo de confidencialidade ou sigilo. Terceiro C, comportamento / conduta profissional. Tá? Na grande maioria das vezes, apenas conhecer esse rol dos princípios fundamentais de ética vai fazer com que você resolva as questões. Tá? Aí tem mais alguma coisinha aqui que é mais aprofundada, que já apareceu em prova da FGV, então se liga. Ó. A banca vai falar que esses princípios, tá? Que são aí relevantes, totalmente relevantes para o auditor quando ele conduz a auditoria, eles estão implícitos no CEPC, que é o Código de Ética Profissional do Contabilista. E também estão implícitos na NBCPA 01, que é uma norma que trata de controle de qualidade. Tá? Ele fala ainda que esses princípios estão em linha, ou seja, eles estão alinhados ao Código de Ética do IFAC, que é internacional. Não precisa a gente ficar muito preso nisso aqui. Saiba que existe um Código de Ética dos padrões internacionais e esses princípios estão alinhados. E, finalmente, o cumprimento desses princípios é exigido do auditor. Óbvio, né? Quem que é exigido? O cumprimento, tá? Não é uma faculdade, não. É uma exigência. Vamos lá. Os princípios fundamentais de ética profissional relevantes para o auditor, quando da condução da auditoria, estão implícitos no CEPC e na NBCPA 01. E o cumprimento desses princípios é, sim senhor, exigido dos auditores. Errado. Tá? Aqui é só a título ilustrativo. Não tem muita questão de prova que versa sobre isso. Está na NBC PG 01. Integridade tem a ver com honestidade. O auditor tem que ser direto e honesto nas suas relações. Objetividade, eu tenho que exercer o meu julgamento livre de influências indevidas, sem ser tendencioso ou viesado, pesando para o lado da entidade, por exemplo. Competência e zelo. Competência, primeiro, eu tenho que manter um conhecimento técnico bacana e depois eu tenho que atuar de forma zelosa, de forma diligente. Confidencialidade ou sigilo, eu tenho que... É natural que a gente entenda que o auditor ele tem acesso a informações confidenciais da empresa no exercício da auditoria, mas ele não sai divulgando isso para todo mundo. Ele respeita o sigilo ou a confidencialidade dessas informações que ele obteve em função das suas relações. E comportamento ou conduta profissional tem a ver com um trabalho de conformidade. O auditor tem que agir, ou o contabilista, o contador de maneira geral,
tem que agir de acordo com as leis e regulamentos, evitando qualquer comportamento ou conduta que desacredite a profissão, né? Que bote em xeque a profissão, beleza? Mas isso é ilustrativo. Olha como é que é fácil. De acordo com o NBCTA 200, os princípios fundamentais de ética profissional estão listados a seguir, à exceção de um. Lembra do COI, ó. Tem H no COI? Não. Então já é o gabarito, ele quer a exceção. Agora, a gente viu, né? Honestidade está aqui dentro da integridade, mas não importa. Não é um princípio autônomo. O princípio autônomo é a integridade, é a objetividade, é sigilo ou confidencialidade, é competência e zelo, é. Tem vários relacionados a esse aqui, ó. Os princípios fundamentais estão listados a seguir, à exceção de um. Cadê o A no COI? Não tem. Então tá aqui, ó, agilidade. I de integridade, O de objetividade, confidencialidade, comportamento e conduta, beleza. Viram como é fácil? Tranquilo? Aprofundando um pouquinho mais agora, porque tem questão da FGV, a incidência não é alta, mas tem. Ó, agora vamos falar sobre requisito ético. Eu já não está mais falando dos princípios fundamentais de ética profissional, não. Claro que os princípios fundamentais concorrem para o cumprimento pelo auditor dos requisitos éticos. Ele vai falar aqui o seguinte, ó. Em relação à independência, que eu já te falei que para a FGV é um requisito ético, e deveria ser mesmo, a banca está certa, o auditor deve se manter independente ou deve observar a independência em relação à entidade, tá? Quando o trabalho de auditoria for de interesse público. Ora, se ele está auditando, por exemplo, uma companhia aberta, esse trabalho vai ser de interesse público, sem dúvida, tá? Então existe que o auditor seja independente. A gente estuda a independência em outras normas, não quero me aprofundar aqui. Mas eu já dando um pitaco, a independência ela inclui não só você ser independente, você tem que aparentar ser independente. Então eu tenho que ter uma postura mental independente e eu tenho que ter independência na aparência. Eu não quero que alguém... Eu posso ser independente no meu íntimo, mas eu dar um mole e alguém achar que eu não sou independente. Não posso dar margem para isso. Essa independência, ela defende ou salvaguarda a própria capacidade do auditor de formar uma opinião que seja imparcial, isenta, livre de influências, ou seja, não comprometida. E exercer ou atuar de acordo com essa independência aprimora a capacidade do auditor de atuar. Agora eu vou retomar alguns daqueles princípios que a gente acabou de ver. Integridade, isso é um princípio fundamental de ética profissional. Objetividade, ser objetivo é um princípio fundamental de ética profissional. E ainda manter o ceticismo. Esse não é um princípio, mas é o quê? É um requisito ético. Então, atenção a essas três coisas. A independência aprimora, ajuda, permite que o auditor atue com o quê? Com integridade, com objetividade e que ele mantenha a postura de ceticismo profissional. Então, ó, no caso do trabalho de auditoria ser de interesse público, portanto, exigido do CEPC, exige-se que o auditor seja independente. Segundo a NBCTA 200, a independência aprimora a capacidade do auditor de atuar com o quê? Integridade, de ser objetivo e de manter o ceticismo profissional. Confiabilidade, confiança, capacidade, imparcialidade, não. Integridade, sim. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Essa parte final não tá, esses são os requisitos também mais para essa parte final. FGV não cobra isso, eu vou passar muito rápido. Um postulado em auditoria nos ensina que o auditor nunca pode reduzir o risco de auditoria em nenhum dos seus componentes a zero, porque sempre vão existir na auditoria chamadas limitações inerentes, tá? E uma consequência dessas limitações inerentes é que o auditor não pode ter a pretensão de obter uma segurança absoluta. Por isso que o trabalho de auditoria ele é um trabalho de asseguração o quê? Razoável, né? Que é um nível alto ou elevado, mas não absoluto de segurança, tá? Essas limitações inerentes, elas ainda têm como consequência o fato de que a maior parte das evidências que o auditor obtém são persuasivas ao invés de conclusivas. Isso causa uma confusão danada. Conclusiva seria aquela evidência que é inconteste. Eu obtive uma evidência e de forma cristalina eu já consegui chegar ali ou fundamentar uma conclusão em que eu vou basear a minha opinião. Persuasiva não, eu vou sendo levado, vou sendo persuadido a concluir nesse caminho. Às vezes é por um conjunto de evidências, por isso que a evidência tem natureza cumulativa. Beleza? Quais são as fontes
da limitação inerente? A própria natureza da informação contábil, a própria natureza dos procedimentos aplicados pelo auditor e das restrições que o auditor tem em relação a tempo e em relação a custo. O auditor não tem um tempo infinito para executar a auditoria, ele não tem recursos ilimitados para executar a auditoria, tá? Então vamos ver uma questãozinha aí. Ao elaborar um contrato com uma empresa de auditoria independente, a entidade que seria auditada pela primeira vez incluiu no contrato uma cláusula determinada lá, que mencionava que após o trabalho, o parecer, o que é o parecer? Nome antigo de relatório. Nesse caso, a gente pode entender como a opinião presente no relatório. Deveria assegurar de forma incontestável que as demonstrações estão livres de distorção relevante. Quer dizer, o que isso aqui está dizendo? Você é contratado e a cláusula no contrato está, ó, independentemente do que você vai olhar, você vai colocar na tua opinião do relatório que as demonstrações estão livres de distorção relevante. Que loucura! Não pode, eu nunca posso colocar isso. Primeiro porque eu preciso fazer o meu trabalho para provar que eventualmente isso aqui é verdade. E segundo que pode ser a empresa mais bonitinha do mundo, mais limpinha, tudo branquinho, né? Cheiroso. Mas existem sempre em auditorias de limitações inerentes. Então essa cláusula é inadequada em decorrência de quê? Não é da limitação do escopo da auditoria, nem do risco que sempre vai existir. É, em essência, da limitação inerente. Essa limitação inerente é que vai fazer com que sempre exista um risco de distorção relevante, sempre exista um risco de controle, sempre exista algum risco inerente. Limitação de escopo aqui não tem nada a ver, tá? Beleza? Outra coisa que a FGV nunca cobrou, particularmente, sempre há limites práticos e legais à capacidade que o auditor tem de obter evidência, né? A administração pode esconder informação, seja de maneira intencional ou não. Isso faz com que o auditor não possa ter a pretensão de ter certeza da integridade da informação que a administração fornece para ele, ainda que ele tenha executado todos os procedimentos para chegar nessa certeza. Mas ele não pode ter essa certeza a priori. Beleza? Porque, dentre outras coisas, a fraude pode envolver ali esquemas conluio, esquemas sofisticados, para que ela seja oculta, para empurrar a poeira para baixo do tapete, né? Então, procedimentos que o auditor aplica para coletar evidências, muitas vezes podem ser ineficazes. O auditor, a título de exemplo, ele não é, né? Sabe aquele detetive virtual treinado para ver se um documento, se uma cópia é fiel, se não é? Não. E outra coisa, essa não aparece na FGV, mas já aparece bastante em questões aí de outras bancas. Portanto, pode ser que a FGV um dia venha a cobrar isso. A auditoria não é uma investigação oficial de suposto delito. E se ela não é, o auditor não recebe poderes para fazer uma investigação de suposto delito, como é o caso do poder aqui de busca. Não recebe, portanto. Tá? Não recebe, portanto. Por quê? Porque a auditoria não é uma investigação de suposto delito. Aqui, aquele último requisito, que estava lá na estrutura, que eu falei que se fosse em outros tempos não seria nem... Estaria aqui naqueles que eu ia falar, não, isso aqui está tranquilo, mas está na nossa tendência, né? Se apareceu recentemente, pode ser que apareça de novo. E é um requisito que causa muita dúvida. Por quê? O concurseiro, toda vez que ele olha essas palavras que estão aqui em vermelho, todas, texto inteiro, todas, a gente sempre desconfia achando que tem erro, né? Quaisquer expressões muito generalistas ou muito restritivas, todo, nenhum, qualquer, a gente sempre fica meio, para usar o bom português, meio bolado, meio desconfiado com aquele negócio. Aqui não, hein? Olha essas expressões generalistas aparecendo aqui. Mas são expressões generalistas que a gente vai ver que são mitigadas. A primeira delas, ó. O auditor deve observar todas as normas técnicas. Opa! Será que são todas as normas técnicas na hora de eu desempenhar o trabalho? Olha como ele mitiga. Não. Eu devo observar todas as normas técnicas que sejam relevantes. E quando uma norma técnica é relevante? Quando ela está em vigor e quando as circunstâncias ou um requisito que está dentro dela existe na situação específica. Exemplo, a norma que trata da amostragem. Tem vários requisitos para amostragem. Tem lá o requisito de amostragem estatística e não estatística. Se o auditor nem vai utilizar a amostragem, eventualmente isso pode acontecer, no caso concreto, a norma que trata da amostragem não vai ser considerada relevante. Então, veja, são todas, entre aspas, é assim, ó, são todas, mas não são bem todas. São todas as que sejam relevantes.
As relevantes, sim, ele vai ter que observar. Todas elas, tá? Entender o texto inteiro de cada norma é fácil. A gente mesmo apresentou aqui a estrutura da NBC-TA 200. Você acha que basta eu, o auditor, né, entender aquele corpo inicial? No caso da NBC-TA 200 aqui, introdução, auditoria das demonstrações contábeis, objetivos gerais do auditor, requisitos. Quer dizer, será que eu posso entender só isso, deixando os itens de aplicação e material explicativo de lado? Não! Isto aqui tem que ser analisado em conjunto com isso. Então, você, auditor, por favor, entenda o texto inteiro de cada norma técnica, né? Inclusive essa parte final, sua aplicação e materiais que são explicativos para quê? Para que eu entenda qual o objetivo, qual o seu objetivo no contexto de cada norma. Quase todas as normas de auditoria têm lá qual é o objetivo do auditor naquele contexto. No contexto da amostragem, qual é o objetivo? No contexto da evidência, qual é o objetivo? No contexto de eventos subsequentes, qual é o objetivo? Para que você entenda qual o seu objetivo no contexto daquele tema tratado, você tem que entender também isso aqui, ó. Portanto, você tem que entender o texto inteiro da norma. E a terceira parte, eu fico meio chateado porque o normatizador ele escreve as coisas de maneira... Ele faz aquelas duplas negações. O que ele está dizendo aqui? Ó, quando ele bota não a menos que, eu, no raciocínio lógico aqui, poderia cortar. Ó, e poderia dizer, o auditor só deve declarar conformidade com as normas de auditoria caso ele tenha cumprido as exigências desta norma, qual? Da NBC-TA 200, e mais de todas as normas técnicas que sejam relevantes. Se eu não cumprir com as exigências da 200 e das outras que sejam relevantes, eu não devo declarar conformidade com as normas de auditoria. Que história é essa de declarar conformidade com as normas? Isso a gente estuda nas normas relativas à opinião. Uma das seções do relatório do auditor chama-se responsabilidades do auditor ou da auditoria. Ali ele vai ter que declarar conformidade com as normas. Então, fato, o auditor deve declarar conformidade com as normas. Ele só vai declarar se ele tiver cumprido com as exigências da 200 e das demais que sejam relevantes. Portanto, ele não declara a menos que tenha cumprido. Ou seja, ele só declara caso ele tenha cumprido. Tá? Aí vem a questão que deve ter provavelmente tirado muita gente da zona de conforto e levado a errar. Porque você vê isso aqui, ó, todo, texto inteiro, todas, e acha que está errado, né? Esse aqui ele nem botou. Mas a gente viu, ó, o auditor deve observar todas as normas que sejam relevantes para a auditoria, ou seja, aquelas que estão em vigor e, no caso em que as circunstâncias nela tratadas se apliquem, verdade? O auditor deve entender só os requisitos iniciais ou o texto inteiro de cada norma para que ele possa entender qual é o seu objetivo? Texto inteiro. O auditor não declara conformidade a não ser que, a menos que ele tenha cumprido com as exigências da NBC-TA 200 e com as demais que sejam relevantes para a auditoria. Está aqui o todas, né, que eu não tinha identificado primeiro. Verdade também. Portanto, aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Meus amigos, eu vou precisar concordar com vocês. Não era a minha ideia que esse bloco aqui da NBC-TA 200 ficasse tão extenso, uma vez que a minha proposta aqui é fazer uma abordagem resumida. Porém, me deem esse voto de confiança. Só no caso da NBC-TA 200 eu precisei ser mais extenso. Porque o estudo da NBC-TA 200, além dele servir para você marcar o X na questão que cobra conhecimento da própria NBC-TA 200, ele te ajuda a acertar questões de diversos outros temas. Beleza? Então, saudações, bons estudos e a gente se vê nos próximos blocos.